Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma live hoje. Eu juntamente com o meu amigo Eric. O Eric, ele é estudante de filosofia, ele é graduando de filosofia. E hoje nós vamos debater o tema, vamos fazer uma breve reflexão sobre o tema relacionamentos líquidos. Já chegou. Boa noite, Eric. Ele não está aparecendo aqui ainda na tela, mas apareceu que ele já chegou. Pronto. Oi, Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Então, vamos iniciar, né, a live. Não vamos ficar esperando muito igual na outra vez, porque as pessoas vão chegando, né? Elas vão entrando aos poucos. E quem também não pegar no começo, pode ver depois a gravação, né? Porque a gente compartilha. Então, é melhor a gente iniciar logo, né? Isso aí, vamos iniciando. Eu coloquei uma musiquinha aqui de relaxamento. Tá num volume bom ou tá atrapalhando? Não, tá volume bom, tô ouvindo bem. Ah, então tá bom. Deixa eu só tirar aqui o toque aqui do telefone. Pronto, agora sim. Então, gente, o tema da nossa live de hoje é relacionamentos líquidos. Esse termo era utilizado por Bauman, né? Bauman, ele foi um sociólogo e filósofo, e ele falava muito sobre isso, sobre relacionamentos líquidos, sobre sociedade líquida, sobre amor líquido, né? Ele tem até um livro, e tem vários livros, né? Inclusive, ele tem um que é Amor Líquido, a fragilidade dos laços humanos. É esse o nome? Deixa eu conferir aqui. Isso, Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços humanos. Isso, certinho. Ele tem esse livro e tem vários outros também que ele traz essa reflexão desse mundo em que nós vivemos atualmente, né? O nosso mundo contemporâneo, que são os relacionamentos líquidos. E o que seria esses relacionamentos líquidos? São aqueles relacionamentos em que são superficiais, em que as pessoas hoje em dia não procuram construir nada sólido. Sabe, aqueles relacionamentos que não foram feitos para durar. Os relacionamentos atualmente, as pessoas, é como se fossem descartáveis. São aqueles relacionamentos em que as pessoas trocam de pessoas, substituem de pessoas, como se as pessoas fossem objetos, como se as pessoas fossem descartáveis. É a realidade, né, da nossa sociedade contemporânea, do mundo contemporâneo em que nós vivemos. Pessoas são tratadas como se fossem descartáveis. E Bauman, ele falava muito sobre isso, sobre essa liquidez do nosso mundo contemporâneo. Hoje em dia, muitas pessoas não buscam se relacionar. Por que muitos não querem se relacionar? Porque um relacionamento, ele exige responsabilidade. Um relacionamento, ele exige maturidade. E muitas pessoas não querem se comprometer. Então, com isso, hoje em dia, nós vivemos na era, por exemplo, do ficar. Hoje em dia, muitas pessoas preferem ficar e não querem evoluir para um relacionamento porque elas não querem a responsabilidade. Elas não querem se comprometer com alguém. Porém, nessa sociedade que a gente vive, nesse mundo de desapego, nessa liquidez, cada vez mais tem aumentado o número de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade, de pessoas desenvolvendo uma série de transtornos. Porque apesar desses avanços tecnológicos que nós temos, as pessoas se sentem sozinhas, se sentem vazias cada vez mais. Vivemos numa época em que, como eu sempre falo, as pessoas têm medo de sentir, têm medo de demonstrar aquilo que sente. E as pessoas acabam ocultando, tanto para si quanto para o outro. É uma época difícil de se relacionar. É a era dos joguinhos,
As pessoas muitas vezes não assumem aquilo que elas sentem. Por quê? O medo de se comprometer, o medo, muitas vezes, porque acha que se a pessoa demonstrar, a pessoa acha que está se tornando vulnerável em relação ao outro. Então, com isso, muitas vezes, a pessoa prefere fingir que não sente nada. Gente, eu tô aqui suando, porque eu não quis colocar o ventilador aqui em cima de mim para poder não atrapalhar a live. Mas tá muito quente. Mas então, dando continuidade, né, ao assunto, ao tema, é um tema muito importante, é um tema muito bom de se abordar, porque é a realidade da nossa sociedade hoje em dia. Os relacionamentos, eles estão se tornando cada vez mais descartáveis. As pessoas substituem as outras como quem troca de celular, como quem troca de roupa. As pessoas não procuram mais consertar. As pessoas não querem mais parar para sentar, para conversar, para procurar entender os motivos, sabe, tentar resolver os problemas. Simplesmente não deu certo, a pessoa descarta, a pessoa joga fora e tenta com outra pessoa. E vai tentando com outra pessoa, com outra pessoa. E é por isso que a gente vê muitos relacionamentos hoje em dia que não dão certo. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque as pessoas não procuram conhecer. As pessoas não querem mais se conectar umas com as outras. As pessoas, muitas vezes, só querem alguém para suprir as suas carências. E com isso, essas pessoas vão pulando de relacionamento e não procuram construir nada sólido. Não procuram conhecer o outro na sua profundidade. Não procuram conhecer o mundo do outro. As pessoas não querem criar vínculos. Não querem criar laços. E com isso, as pessoas pulam as etapas. E nesse pular de etapas, as pessoas pulam as etapas principais, que é o conhecer. Conhecer o mundo do outro. E aí, com isso, quando a pessoa vai conhecer melhor, né, a pessoa já está envolvida num relacionamento com outra pessoa, e aí, eu não sabia que fulano era assim, por exemplo. Mas é porque a pessoa não procurou conhecer. As pessoas pulam de etapas. Então, assim, a nossa era se tornou uma era muito difícil de se relacionar. Porque é uma era em que o sentir ele é visto como fragilidade. É visto como se fosse algo negativo. E não é. Nós não devemos ter medo de sentir. Muitas vezes as pessoas escondem os próprios sentimentos. Eu acho muito bonito, sabe? Quando eu vejo assim, aqueles filmes um pouco mais antigos, né, dos anos 90, aquelas novelas em que enalteciam, sabe, os sentimentos, o amor era valorizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a era do orgulho, é a era do fingir que a pessoa não se importa. E com isso, as pessoas vão se distanciando cada vez mais uma das outras. E isso não se aplica apenas a relacionamentos, mas a tudo, né? A realidade, a nossa sociedade é uma sociedade que vive nessa liquidez. É em tudo. Tanto nas relações de amizade também. Mesmo com essa tecnologia toda, em que a gente poderia estar cada vez mais próximos, ao contrário, as pessoas vão se distanciando cada vez mais uma das outras. Então, essa liquidez, ela se infiltrou em tudo, até mesmo nas nossas relações de amizade. E quando a gente fala de amor também, muitas vezes, a gente logo pensa, né, no amor romântico. Mas não, o amor também se aplica aos nossos amigos. Né? É importante também, quando a gente fala de amor, a gente falar também sobre a questão da amizade. Inclusive, ontem eu até fiz uma live falando sobre o tema de amizade. A amizade também é um tipo de conexão que a gente tem com uma outra pessoa. E muitas vezes, os laços de amizade estão cada vez se rompendo, porque as pessoas não procuram manter as amizades. Quem são seus amigos? Você sabe de fato quem são seus amigos? É uma boa reflexão, porque a gente vive numa época em que é costume chamar todo mundo de amigo, amiga.
Mas amigos são aqueles que a gente pode contar nos dedos, né? Porque são poucos. O amigo é aquele que vai estar do seu lado, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins. O amigo, ele é aquele que ele vai te mostrar quando você estiver fazendo algo que não é legal, algo que não é correto. O amigo é aquele que se importa. E nesse mundo, nessa sociedade contemporânea, hoje em dia, os laços de amizade estão cada vez mais difíceis da gente encontrar. Porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais focando apenas em si. Então é muito importante também, né, a gente valorizar a amizade. E como eu falei, quando a gente fala sobre amor, o amor também ele se aplica nessa questão de amizade, não só no relacionamento. E também no relacionamento é importante a gente ter amizade com a pessoa. Como você vai se relacionar com alguém se você não tem amizade com aquela pessoa? A amizade, ela também é um tipo de conexão. Então, para a pessoa se relacionar com alguém, é importante a pessoa ter esse laço de amizade também. Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Eric. Excelente, Miriam. E é isso mesmo. O Zygmunt Bauman, né, que é o sociólogo e filósofo, ele falava da modernidade líquida, não é? Então, diferente, por exemplo, do período dos nossos avós, né, da geração boomer, vamos colocar assim, era uma geração que, por exemplo, se casava, né, envelhecia juntos e tinha uma relação duradoura, né? Hoje em dia as relações na geração Z, né, ou até na geração Millennium, que é a geração atrás, são completamente efêmeras, né? Ou seja, duram muito pouco e são, como você disse, descartáveis e trocáveis, né? Então não tem uma coisa duradoura, né? Tudo nos tempos atuais é muito rápido, né? As informações são muito rápidas, né? A internet é muito rápida, né? As pessoas têm cada vez relações mais distantes, né? E realmente não se conhecem a fundo, né? E como você bem colocou, não só as relações amorosas, mas também relações afetivas de todo tipo, até a de amizade, não é? No próprio, uma referência boa sobre isso, na obra de Aristóteles, um filósofo, né, da antiguidade, na Ética Nicômaco, se não me engano, ele fala da amizade, né, e dos vários tipos de amizade, né? A amizade por interesses materiais são aquelas que duram pouco e acabam com interesse, né? Por exemplo, dois amigos que se encontram apenas para ir no bar, por exemplo. Quando acaba esse interesse, acaba a amizade, né? Agora, a amizade pela virtude é a amizade que dura, a amizade duradoura, né? E é assim que Aristóteles conceituava. Então, mas hoje em dia, né, como o próprio Zygmunt Bauman, sociólogo, diagnosticou a modernidade, né, as relações são líquidas, a modernidade é líquida, né? A gente vive num período chamado pós-moderno, né, onde as velhas verdades, né, da religião, da moral foram colocadas em dúvida, né? Foram relativizadas, né? O certo e errado é relativizado, né? Então a gente cai num relativismo sempre. Então isso faz com que não tenha mais aquela base estrutural da família, né? Que era o que embasava a civilização ocidental, né? Que veio enfim, que veio do cristianismo, que veio dessa moral cristã. Era o que embasava. A modernidade pôs em dúvida essas bases, né, e caiu nesse relativismo. Então, as relações não têm mais bases sólidas, né? São bases frágeis. E por isso que a gente cai exatamente nesse relativismo moral, né? E
ao meu ver, a moral ela não é relativa, não pode ser relativa, né? O certo é certo, errado é errado, né? A ética é um campo da filosofia e se preocupa com essas questões, né? Do moral, do que é certo, do que é correto, né? É uma Então, inversão, né? pode falar. Não, uma inversão de valores, né? É, exatamente, você tem uma inversão de valores. Quando se pôs em dúvida aqueles valores que embasavam a sociedade antigamente, valores da religião, por exemplo, não teve mais uma base sólida, né? Se a modernidade esperou que a ciência fosse trazer respostas para tudo, né? E depois a gente caiu nesse período do pós-modernismo, onde não há realmente uma base mais sólida para nada, né? As coisas são decididas sem base, ao acaso, enfim. E aí a consequência disso é o aumento dos divórcios, né? Muitos divórcios de, por exemplo, de mães solteiras que criam o filho sozinho, aí ocasiona problemas psicológicos para os filhos, relações desestruturadas, é onde a família aí acaba gerando problemas psicológicos também. Isso gera uma série de problemas sociais, né? Então a família é a célula máter da sociedade e quando essas relações familiares perdem a estrutura, acaba ocasionando diversos problemas. É o que aconteceu na sociedade moderna, né? É isso que o Sigmund Bauman coloca. Sim, realmente, muito bom. Muito boas suas colocações, Eric. E realmente você tocou num ponto assim muito interessante. Como que esse lar desestruturado ele afeta, né, as crianças, porque isso causa muitas vezes problemas que vão refletir na fase adulta, né? Você quer conhecer bem o indivíduo, você deve investigar a infância, porque ali é a base. Exatamente, muita coisa do que acontece na fase adulta, né, é reflexo do desenvolvimento infantil, né? O Sim, que aconteceu no ambiente, né? Quais estímulos, né, aquela criança foi submetida pelo ambiente, né? Se foi um lar estressante, se foi um lar acolhedor, né? Na escola também, se os professores foram acolhedores, se houve acolhimento entre os alunos. Então, isso tudo vai refletir, com certeza, na fase adulta. sim, realmente. A psicanálise, por exemplo, ela foca muito nisso. Ela foca na infância do indivíduo. Porque se você quer conhecer um indivíduo, você deve analisar a infância, todo o contexto dele. Porque muitas questões também são a nível inconsciente, né? Aquilo fica ali gravado no inconsciente da pessoa. Exatamente, fica gravado no inconsciente e se reflete para a vida toda, né? É preciso todo um trabalho com o psicanalista para descobrir, né, o que é aquilo que está ali oculto, né? Enfim. Mas essa é a questão que a gente estava colocando, né? A modernidade, as relações líquidas, o amor líquido, né? E isso afeta todas as relações, né? Na atualidade, né? Não tem uma base realmente sólida, duradoura, né? E acabam por terminar rapidamente. Pode falar. Não, pode continuar, Eric. A gente vê, Acabam. não, eu ia só complementar que a gente vê que muitas vezes as pessoas parece que têm medo, né, de se relacionar. As pessoas querem alguém, mas ao mesmo tempo parece que a pessoa não quer, porque a pessoa não quer se comprometer, a pessoa não quer criar laços, a pessoa não quer criar o vínculo, não quer assumir a responsabilidade, que a responsabilidade também exige maturidade e hoje em dia muitas pessoas não querem ter essa maturidade, não querem assumir essa responsabilidade. Então, hoje em dia, a gente vive numa época em que muitas pessoas, elas são muito carentes, né? Tem aquela pessoa que busca alguém a todo custo para poder preencher a sua carência.
preencher os seus vazios, né? Vemos também uma sociedade que muitas pessoas sofrem de dependência emocional, né? Muitas pessoas dependentes emocionais porque não acham que não conseguem sobreviver sem aquela pessoa, como o Glaucio colocou aqui, com o avanço da internet contribuiu muito para isso. Sim, exatamente, Glaucio. A internet é uma ferramenta muito boa, mas se a pessoa souber utilizar, né? Ela aproxima alguns, ela afasta outros, e com o avanço da tecnologia, da internet, são os aplicativos de relacionamento, por exemplo. Hoje em dia, né, tem pessoas que muitas vezes estão em um relacionamento, mas utilizam aplicativos para se relacionar com outras pessoas. Tem pessoas que querem terminar o relacionamento, mas já querem se comprometer com outra pessoa antes de terminar aquele relacionamento, porque as pessoas não querem ficar sozinhas. Elas querem alguém para poder suprir a sua carência a todo custo, porque muitas pessoas acham que vai conseguir preencher aquilo que elas mesmas deveriam preencher, né? Porque está dentro de nós, mas a pessoa quer preencher buscando outra pessoa, buscando alguém. E com esse crescimento realmente da internet, as redes sociais, os aplicativos de relacionamento, tem contribuído muito para isso. Muito boa a sua colocação, Glaucio. Exatamente. Hoje em dia, a maioria das pessoas buscam relacionamentos nos aplicativos, né? E são aplicativos que estimulam relacionamentos efêmeros, né? Porque se baseiam muito na estética, né? Então, você vê duas fotos da pessoa já dá match, ou não dá match, né? Como se fala. O Tinder, né, por exemplo, é o aplicativo mais usado para relacionamentos hoje em dia. Então, é um aplicativo muito baseado na pura estética, né? Rasa, né? Então, dificilmente vai gerar relacionamentos profundos, como a gente fala, mais duradouros. Então, é uma coisa muito... fica como você falou, como se diz hoje, né? Ficar, né? E isso acho que gera uma série de problemas, principalmente para os jovens, né? Porque gera problemas, por exemplo, quando gravidez na adolescência, por exemplo, gravidez prematura, porque não há a educação correta nesse sentido, né? E acaba ocasionando esses problemas, né? E a internet, como o Glaucio comentou, ela se baseia muito, muitas vezes esses aplicativos, essas redes de relacionamento são muito, como eu falei, estéticos e baseiam apenas na estética, dinheiro e aí ocasionam esses relacionamentos efêmeros, essas relações líquidas, como o Bauman falava. Sim, como você falou, exatamente, como o Glaucio também colocou ali nos comentários, estética, número de seguidores, exatamente. As pessoas vão primeiramente pela carência. E essas fotos, muitas vezes, são fotos cheias de filtros, fotos muito editadas, e aquelas fotos chamam a atenção. A pessoa muitas vezes nem procura ler a descrição, não procura nem conhecer a fundo, mas vai pelo primeiro momento, né, que é a aparência. Não que a aparência ela não seja importante. A gente sabe que para se relacionar é uma soma de fatores. Tem que ter a atração física, tem que ter a conexão, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, hoje em dia as pessoas não estão mais se importando em construir laços, como eu falei no começo. É muito aquela questão realmente visual, né? E com a internet, realmente tem facilitado muito isso. Hoje em dia, essas internet, elas oferecem, a internet, esses aplicativos, né, oferecem, assim, digamos assim, a pessoa pode conseguir alguém no piscar de olhos. Oferece várias pessoas ali e a pessoa vai escolhendo como quem estivesse escolhendo, talvez, uma roupa, né? São diversas opções. E mesmo assim, a solidão, ela tem aumentado, a depressão, o vazio existencial. Porque aquilo, né, que as pessoas muitas vezes buscam preencher, colocando alguém
a pessoa tenta preencher no outro, digamos assim, esse vazio tem que ser preenchido por nós mesmos. A pessoa não vai se curar de uma carência iniciando num relacionamento, por exemplo. E até mesmo pior, porque a pessoa vai colocar a expectativa dela toda naquele relacionamento, naquela pessoa. Aí o relacionamento acabou, o mundo da pessoa vai desabar. Porque a pessoa colocou a expectativa dela toda naquela pessoa. É como se aquela pessoa estivesse nutrindo, estivesse suprindo, né, alimentando ela ali. Mas se aquele relacionamento rompe, o mundo daquela pessoa acaba. Porque ela buscou por fora aquilo que ela deveria buscar por dentro. A carência, ela mostra uma falta. Ela mostra algo que realmente está faltando. E a pessoa deve se analisar, olhar para dentro de si, se acolher e buscar preencher com as coisas, com a atividade, com aquilo que a pessoa gosta. E principalmente com o amor próprio. Não tem como preencher pelo outro. Exatamente. Acho que a pessoa precisa primeiro, para se relacionar mais ela mesma, né? E ter Sim, essa mesmo solteiro ter esse amor próprio e não buscar o relacionamento apenas para preencher um vazio ou uma solidão, uma carência, né? Porque você não vai encontrar isso em outras pessoas, eu acho. Porque as outras pessoas são falíveis, né? Você tem que buscar isso em coisas, num ideal que você tem, algo maior, vamos ver. No caso, muita gente também procura preencher um relacionamento quando acaba um com o outro, né? E aí se torna apenas um preenchimento de uma carência, né? Não vai originar um relacionamento realmente saudável disso. sim, Aí tem esses exatamente. relacionamentos tóxicos, como se fala hoje em dia. Exatamente, Érica. Excelente sua colocação. Falou tudo. E muitas vezes também a pessoa já tem uma dependência emocional do outro. Aí a pessoa muitas vezes acha que não consegue viver sem aquela pessoa. Como assim? Você viveu 20, 30 anos sem aquela pessoa? Como você não consegue viver sem aquela pessoa? O Glaucio colocou aqui que na internet, né, os jovens, inclusive pessoas de menores, já têm acesso à pornografia e muito mais. Sim, é por isso que eu vou ser sincera, eu não sou a favor de criança com celular. A gente chegou até a comentar sobre isso na live anterior. Porque na internet a pessoa tem acesso a tudo. E imagina a criança, fica muito vulnerável, né? Fica muito exposta, digamos assim. Eu também acho que deveria ter um limite realmente de idade e a criança não pode ter acesso ela tem uma certa idade, quando tiver tem que ter com acompanhamento dos pais, né? Tem programas, aplicativos que bloqueiam conteúdo proibido, né? Então tem que ter realmente cuidado com isso, né? Porque acaba causando diversos problemas psicológicos se a criança tem acesso a esse tipo de conteúdo inadequado na infância e tal. E realmente eu acho que tinha que ter um limite, realmente, né? Essa questão da idade para acesso à tecnologia, à rede social. Sim, exatamente. E assim, falando sobre a questão, né, do relacionamento, uma coisa também que eu observo. Hoje em dia, as pessoas também não querem se esforçar, porque relacionamento, ele também exige esforço, né? Além de exigir compromisso, responsabilidade, maturidade, também tem a questão do esforço. Relacionamento são os dois se esforçando para dar certo. E hoje em dia as pessoas não querem, porque elas querem facilidade. Então não deu certo, joga fora, como se fosse um papel, amassou, jogou fora e passa para outra página, né? As pessoas não querem se esforçar para conquistar. Um relacionamento também, ele
começa, né, numa amizade e na admiração também, né? Que a pessoa vai admirando, vai conhecendo o outro. E hoje em dia, são etapas que as pessoas não se importam mais com isso. Hoje em dia, quando você demonstra sentimentos, por exemplo, você pode ser visto como uma pessoa emocionada, né? É o termo que as pessoas usam hoje em dia. Como assim? O sentir se tornou algo tão negativo assim? Ontem eu estava até conversando com um amigo, esse amigo é até virtual, sabe? A gente estava até conversando sobre isso, mais ou menos. Eu estava falando com ele que a gente não tem que deixar de demonstrar. A gente não tem que deixar de ser nós mesmos por causa do outro. Se aquela pessoa ela não valoriza o que você sente, se aquela pessoa acha que você é uma pessoa emocionada, que faz pouco caso daquilo que você sente, essa pessoa não é para você. Mas eu acho muito importante, no meio dessa sociedade que a gente vive, nós que não nos identificamos com isso, a gente tem que continuar sendo nós mesmos. A gente não tem que se assemelhar apenas para poder ser aceitos nessa sociedade. Mas nós temos que mostrar quem nós somos, não podemos perder a nossa essência. Exatamente, exatamente. Conhecer bem, né? E conhecer bem o outro. E não ter esse pouco de se mostrar, né, ao outro como você colocou, né? Sim, mostrar nossas imperfeições também, porque ninguém é perfeito, né? Muitas vezes idealizamos um amor perfeito, digamos assim. Não. O que é um relacionamento? O que é um casamento? São duas pessoas, né, que se amam, deveriam se amar, né, digamos assim, que se esforçam para fazer dar certo. São pessoas que compreenderam que ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Porém, claro que isso não pode ser justificativas para mau comportamento. É claro que ninguém é perfeito. Tem coisas que são toleráveis, tem coisas que não são toleráveis, tem coisas que nós podemos melhorar. Tem aquela questão também, quando você ama o outro, aquilo que muitas vezes você sabe que não é legal no seu comportamento, você vai tentar melhorar, você vai tentar se aperfeiçoar para o outro. Mas é importante a pessoa, quando entra num relacionamento, a pessoa admira, né? A admiração é importante a pessoa conhecer o outro, aceitar, né? Admirar as qualidades, mas também entender que o outro, ele é imperfeito, assim como todos nós somos imperfeitos. Porque muitas vezes as pessoas também buscam um modelo de relacionamento como se fosse perfeito. E isso não existe. Muitas vezes nas redes sociais nós temos essa impressão. Que nós só vemos fotos, né? O que as pessoas postam são fotos felizes o tempo todo, digamos assim, como nós falamos na live anterior da felicidade compulsória, né? Então essas fotos que aparentemente mostram que todo mundo é feliz, que mostra aquela realidade que muitas vezes é ilusória, porque na realidade não existe, gente, contos de fadas. Não existe o príncipe encantado nem a princesa encantada. Então, se relacionar com outra pessoa, por mais legal que aquela pessoa seja, a pessoa precisa entender também que aquela pessoa também tem defeitos. Todos nós temos defeitos. E quando a pessoa se disponibiliza, quando ela quer um relacionamento, ela quer que o outro faça parte da sua vida, a pessoa também aprende a lidar com as imperfeições do outro. Aí tem aquela questão que eu falei. Tem coisas que a gente consegue levar, que a gente consegue lidar. Mas é claro que isso não pode ser justificativo para mau comportamento, né? Porque muitas vezes também a gente tem a tendência, muitas vezes, a buscar justificativas. O fulano é assim porque teve um passado difícil, teve uma infância difícil. Sim, nós sabemos que isso influencia, sim, como nós já falamos aqui na live. Porém, isso também não pode ser desculpa justificativa para o mau comportamento, para a grosseria, para a ignorância, para o egoísmo. Então é importante, né, quando a pessoa vai se relacionar, realmente ter essa amizade com a outra pessoa e ter
procurar resolver as coisas também sempre na base do diálogo. O casal tem que ter diálogo, tem que ter essa intimidade. Só que hoje em dia, quando se trata de intimidade, as pessoas só procuram intimidade entre quatro paredes, de casais. Não, a intimidade mesmo de você conversar, de você conhecer o mundo do outro. Eu acho isso muito importante. Deixa eu ver aqui os comentários, tem pessoas entrando. O Glaucio colocou sociedade cruel, né, que leva as pessoas à depressão e, consequentemente, ao suicídio. Muitas pessoas, né, cometem o suicídio e pessoas que sofrem muitas vezes também depressão, vazio existencial, são tantas coisas, né? Realmente, as pessoas têm se sentido cada vez mais vazias, né? Como nós falamos aqui no começo da live. São diversos problemas, né, da sociedade atual e cada vez, como você falou, cada vez mais ansiedade, depressão, que leva muitas vezes a essa questão também, né, do suicídio. E é importante evitar isso, né, com ajuda psicológica. E achei interessante isso que você falou sobre aceitar as imperfeições, né? O relacionamento não existe relacionamento perfeito, né? Mas claro que dentro de certos parâmetros, dentro de certos limites, né, de imperfeição. Não pode se tornar algo abusivo. Sim, dentro dos limites, né? Tem coisas que a gente não vai querer exigir do outro aquilo que é impossível, porque o outro ele é humano, como nós somos humanos. Então não tem como buscar a perfeição do outro. Se nem a gente consegue, muitas vezes, fazer 100%, como é que a gente vai exigir isso do outro? Porém, né, isso realmente não pode ser justificativo, porque muitas pessoas às vezes justificam, mas fulano é assim, porque veio de um relacionamento difícil, aí hoje em dia essa pessoa não quer se comprometer. Ah, fulano é assim porque está inseguro. Muitas vezes buscamos essas justificativas para poder tentar compreender aquilo que não deve, aquilo que não tem explicação. Né? Nada justifica o mau comportamento das pessoas, o egoísmo, o individualismo, sabe? E esse mundo, né, essa forma assim, líquida de se relacionar, das pessoas não quererem buscar nada sólido, né, digamos assim, isso causa um vazio cada vez maior na outra pessoa. É uma era também que a gente vive de muitas pessoas que somem, né? De repente, a pessoa está se relacionando ou está conversando com alguém, e aí, de repente, a pessoa não quer mais, a pessoa some. Muitas vezes a pessoa não procura nem romper. A pessoa simplesmente some e não quer mais, bloqueia das redes sociais, pronto, e vida que segue, sabe? Não procura nem sentar para conversar, para poder tentar compreender, tentar resolver, né? Todo ser humano tem seus problemas, todo casal tem seus conflitos. Eu pretendo trabalhar com terapia de casais. E todos os casais, né, têm seus conflitos, têm seus momentos ali. Um casamento, um relacionamento não é 100% o tempo todo, não é só felicidade, digamos assim. E muitas vezes as pessoas não buscam conversar, querem estar sempre com a razão. E muitas vezes a pessoa não sabe se colocar no lugar do outro. Que é uma coisa também que eu observo muitas vezes. Muitas pessoas, às vezes, têm comportamento, né, que não é legal. Muitas vezes um comportamento até abusivo, um comportamento tóxico. E a pessoa tenta culpar a vítima, né? E a pessoa tenta culpar a vítima, fazer a vítima achar que o comportamento dela é assim por causa de um comportamento dele. E não é assim, sabe? Se a pessoa não buscar conversar, não buscar resolver as coisas na base do diálogo, a tendência será os relacionamentos hoje em dia cada vez mais líquidos, acabar cada vez mais rápido, né? Muitos relacionamentos hoje em dia não duram nem um mês. Tem relacionamentos que duram semanas. As pessoas hoje em dia não querem se dar o trabalho de construir. Porque o relacionamento é um processo de construção também, né? São os dois ali construindo juntos.
Ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. É todo um processo. E pulando as etapas, como que vai dar certo? Imagina começar a construir uma casa pelo telhado. Não tem como. Tem que ter alicerce. E os relacionamentos, eles precisam ter esse alicerce para poder se tornar sólidos. E hoje em dia, a gente não vê isso. E aí, com isso, as pessoas vão se sentindo cada vez mais vazias, cada vez mais frágeis, cada vez mais vulneráveis, cada vez mais distantes. E aí, muitas pessoas, às vezes, não querem nem se relacionar mais. Porque foram tantos traumas, tantas decepções, a pessoa às vezes se tranca no seu mundo e não quer se relacionar. Ou também tem aqueles que não querem um relacionamento sério com ninguém, mas muitas vezes, por estar tão ferido, tão ferida, acaba se envolvendo com outras pessoas e acaba ferindo, acaba magoando outras pessoas, que muitas vezes não tem nada a ver com a situação. Exatamente, né? Acaba ocasionando essas relações que acabam criando essas relações tóxicas que acabam ferindo realmente, porque a pessoa busca o relacionamento apenas para suprir uma carência, um vazio, como a gente já tinha colocado, e não realmente porque ela quer, ela gosta da outra, apenas por uma carência que ela deve suprir de outra forma, não se apoiando em outra pessoa, né? Porque a outra pessoa, ela um dia você não tem como garantir que vai durar para sempre, né? Se você coloca a sua felicidade na outra pessoa, pode não durar para sempre. E aí, quando terminar, você vai desabar, né? Então, não colocar a sua felicidade na busca de um relacionamento, colocar a sua felicidade em algo maior, ao meu ver. Um projeto de vida que você tem, algo transcendental, por exemplo, a sua religião, se você tiver uma fé. Não colocar sua felicidade em pessoas que são falíveis, né? E, e o relacionamento ele nem sempre dura, né? Então, você coloca toda a sua vida naquilo, quando termina você desaba, né? Por isso, um dos problemas também dessa modernidade líquida. Sim. E parece que hoje em dia, né, o gostar se tornou a última opção para a pessoa se relacionar, o último critério, digamos assim. Antigamente era importante conhecer, admirar, ter aquela conexão, aquele carinho, aquela coisa toda, até a pessoa iniciar um relacionamento, né? A pessoa gostar da outra. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o gostar parece que se tornou o último critério. As pessoas se relacionam uma com as outras sem sentimento algum. É algo tão vazio, é algo tão superficial. Por quê? Querem apenas preencher seus vazios e suas carências. E assim, uma dica que eu dou, seja você homem, seja você mulher, lute pelos seus sonhos, tenha objetivos na sua vida, sabe? Não busque preencher os seus vazios com outra pessoa. Porque quando esse relacionamento acabar, vai ser pior. Você vai sentir o mundo desabando, porque você colocou a expectativa toda na outra pessoa. Então, busque evoluir, busque fazer coisas que você gosta, tenha objetivos de vida, sabe? Você pode falar, mas no momento eu não tenho condições de realizar os meus sonhos, meus projetos. Comece com aquilo que você tem nas mãos. A gente não começa lá em cima. Todo mundo começa de baixo, subindo os degraus. Então, estabeleça metas, crie uma rotina, né, de coisas que você gosta de fazer. Sabe, é importante a gente fazer as coisas para nós mesmos, sabe? E a gente focar em nós. A gente não colocar o relacionamento como a prioridade também. Porque é importante se relacionar, sim, é muito importante. Nós somos humanos.
E a pessoa querer se relacionar é normal. Isso não quer dizer que seja carência, não. É normal a pessoa querer se relacionar, porque somos humanos. Porém, a vida não é só relacionamento. Que o relacionamento não venha a ser a sua prioridade. Que quando vier, né, o relacionamento ideal, o relacionamento que você busca, porque eu acho importante também a pessoa ter critérios para poder iniciar um relacionamento. Critérios como assim? Critérios do tipo de pessoa que você busca. Para você também não ir aceitando a primeira pessoa que aparecer no seu caminho pela carência. Mas é importante você estabelecer os seus critérios, seus limites, sabe? E você dar continuidade à sua vida, seguir, fazer suas coisas, independente de ter um relacionamento ou não. E quando esse relacionamento chegar, que ele seja para somar com você. Não busque alguém para te completar. Você já é uma pessoa completa. Mas busque alguém para somar. Somar junto com você, para que você possa dividir a sua vida, dividir os seus sonhos, dividir os seus planos, seus projetos. Alguém que te apoie, alguém que te incentive. Porque essa é a base do relacionamento. Eu acho que essa palavra que você usou é a chave, né? Não buscar algo para se completar, né? Ser completo por si, mas para somar, né? Eu acho que isso resume bem a questão. Sim, sim, é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente, né, o ser humano, quer alguém para completar. Como se a gente necessitasse de alguém, se sem essa pessoa a gente estaria incompleto. Não, como assim? Como eu falei anteriormente, né? Aquela pessoa que diz que não consegue viver sem o fulano. Como você não consegue viver sem aquela pessoa? Digamos que você tem 20, tem 30 anos. Você viveu a sua vida toda sem aquela pessoa. Você construiu muitas coisas, você viveu, você realizou sem aquela pessoa. Aí aparece um indivíduo ou uma pessoa, né, um homem, uma mulher, enfim, a live é para homem e para mulher. Aí aparece lá o indivíduo e aí você diz, eu não consigo viver sem ele. Como você não consegue viver sem ele? Se esse tempo todo, esses anos todos da sua vida, você conseguiu. Você conseguiu passar os seus melhores momentos, conseguiu passar os seus piores momentos, e você nem sequer conhecia aquele indivíduo, nem sequer conhecia aquela pessoa. Então, como que agora você diz que não consegue viver sem o fulano? Por quê? Porque muitas vezes temos essa ideia de que o outro, ele nos completa, e sem aquela pessoa a gente fica incompleto. Não, nós somos completos. Que a outra pessoa vem apenas para somar. Se a pessoa não vier para somar, nem vale a pena. Nem vale a pena alguém que muitas vezes vai causar mais problemas e mais estragos na vida da pessoa. Então, eu acho que o foco, o objetivo principal é a pessoa viver a sua vida sem ter esse foco de relacionamento como prioridade. É importante um relacionamento saudável? Sim, é importante. Mas que ele não venha a ser o objetivo principal. Mas que quando ele vier, que venha a ser para somar, um somar com o outro. Eu acho que se realmente, como você falou, não colocar relacionamento como objetivo principal da sua vida, né? Infelizmente. Porque hoje em dia é bem difícil você ter um casamento, por exemplo. Eu penso nos meus avós, né? Eles estão juntos até hoje desde novos, né? Tem aquela coisa de borda de ouro, borda de prata. A pessoa está 40 anos junto, 50. Acho que vai ser cada vez mais difícil acontecer isso nos tempos atuais. Então, colocar seus planos, objetivos em outras coisas, em você, focar em você, acho que é o melhor nos dias de hoje. E se vier alguém, se aconteceu o relacionamento, aconteceu, mas você colocou os focos em outras coisas. Sim, exatamente.
que você falou foi muito legal, Eric, dos seus avós, né, que estão assim há tantos anos juntos. Eu acho muito bonito isso quando a gente vê casais 40, 50, 60 anos de casado, porque hoje em dia está cada vez mais raro, cada vez mais escasso. Então, quando a gente vê algo assim, eu acho isso muito bonito, sabe? Porque na nossa geração, né, que a gente vive, é cada vez mais difícil a gente, no futuro, encontrar alguém que tem tantos anos de casado assim. Porque relacionamentos líquidos, sociedade líquida, né, modernidade líquida, rompeu, quebrou, joga fora e substitui por outro. Mas naquela época, não. Os valores que eles já traziam era bem diferente do nosso, né? Tem muito a ver com o que você falou, aquela questão da inversão de valores no começo da live. Ah, tem a ver com a inversão de valores, com a falta dos valores, né, que embasavam o período dos nossos avós, né, valores da religião, valores da moral e era épocas, enfim, a família era mais unida, os filhos respeitavam os pais, os filhos e você tinha, né, hoje em dia a própria mídia, a cultura, a música promove valores diferentes, né? Você escuta a música hoje em dia, a música é basicamente banalização de sexualidade, né? E músicas hoje em dia são só isso. Então, a própria cultura, né, promoveu essa destruição cultural e, enfim. E por isso que a época de hoje é tão diferente da época dos nossos avós, os, enfim, das pessoas mais velhas que tinham esses relacionamentos duradouros, né? Tinham muitos filhos também, os casais de hoje têm poucos filhos, né? Meus avós tiveram 5. Hoje um casal tem 2 no máximo. Às vezes nem isso. Então, aquele sonho que as pessoas tinham, antigamente a pessoa tinha um sonho de, a mulher, por exemplo, tinha um sonho, vou me casar, vou ter muitos filhos, vou ser uma esposa, e hoje em dia não tem tanta essa mentalidade, nem no homem nem na mulher, né, de casar, ter filho. O que predomina hoje é a relação pro prazer mútuo rápido, né? Você usa a outra pessoa pro prazer e some, né? E é isso. Sim, você utilizou a palavra correta. Hoje em dia as pessoas usam pessoas. É exatamente. E com isso as pessoas subtraem sentimentos, valores. As pessoas acabam não se importando em machucar, em ferir, não se importam, né, com os sentimentos das outras. Em relação aos filhos, né, que você falou, sim, antes as pessoas faziam aqueles planos de ter filhos, aquela coisa toda. Mas eu acho também que hoje em dia devido ao mundo que a gente está vivendo, muita violência, e devido também às questões financeiras também, eu acho que com isso muitas pessoas também não pensam, né, assim, em ter filhos, porque imagina, né, trazer assim uma criança no mundo nessas condições, por exemplo. Então, acho que muitas pessoas também pensam muito nisso, sabe? Porque tem a questão também financeira, né, dessa crise que o mundo tem vivido, tem enfrentado, e esse aumento da violência, sabe? A situação, né, as condições atuais que a gente tem vivido, realmente assim, é um caso a se pensar da pessoa colocar muitos filhos no mundo. Naquela época, digamos assim, não tinha essa preocupação. É claro que naquela época também tinha muita violência, aconteciam muitas coisas, mas não se compara, né, com o nosso mundo atual, hoje em dia. Naquela época, a sociedade era mais tranquila, né, as condições de vida, digamos que eram um pouco melhores também. Não tinha também esse avanço, né, da tecnologia. Então, as mulheres também, naquela época, elas viviam muito para cuidar do marido, cuidar da casa, né? Digamos assim, muitas mulheres nem trabalhavam. O homem que era, né, o provedor da casa, o homem que trabalhava e a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos. Então, assim, devido
né? Há um avanço também, igual você colocou que é anos 80. Então, lá para os anos 80, anos 70, né, digamos assim, naquela época era diferente também, né, essa questão assim da nossa cultura. Hoje em dia, as mulheres elas estão mais empoderadas também, e eu acho isso muito bom, né, que nós mulheres temos tentado cada vez mais conquistar o nosso espaço na nossa sociedade. Sim, sim, os paradigmas mudaram, né? Então, as pessoas têm outros objetivos, né? E, e acaba que os relacionamentos duradouros ficam em segundo plano, realmente. Mas é isso, é a mudança da sociedade, a mudança da, como você falou, econômica, social, estrutural. São vários fatores juntos. É uma série de transformações, né? Essa é a realidade. Até a gente chegar nesse mundo pós-moderno, a gente chegar nessa sociedade que se tornou tão líquida de afeto, de sentimentos, foi um processo, né, que veio acontecendo em tudo, né? A globalização, o avanço da tecnologia, tudo isso também acho que contribuiu, né, para essa liquidez que a gente tem vivido na nossa sociedade contemporânea. Sim, sim, avanço tecnológico são várias questões, né? E, enfim, realmente as relações hoje são e eu acho que isso deve ter a tendência de cada vez mais se acentuar, acho, acentuar ainda mais essa liquidez. Eu acho que ainda está num processo de mais liquidez, né, social. E as pessoas cada vez mais introspectivas e imersas na tecnologia e pouca convivência. Né? Eu não sei se você já ouviu falar no metaverso. A pessoa Não. usa um óculos de realidade virtual e vive uma experiência naquela realidade virtual, né? E tem tudo lá, dá para se casar lá dentro do jogo, é tipo um jogo, né? Dá para fazer tudo lá dentro, mas é tudo virtual. Então você não vive mais a vida real, você vive o virtual. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quer dizer, cada vez mais, né, o mundo tem se tornado virtual. Cada vez mais, isso tem adentrado, né, nas casas das pessoas. Daqui a pouco, então, as pessoas não vão nem querer mais se relacionar, porque é possível tudo, né, virtualmente, digamos assim. A gente pode observar também o quanto que relacionamentos virtuais têm aumentado, né, têm crescido. O mundo avança na parte intelectual e material, e muito pouco na parte moral. Exatamente. O Alce colocou aqui nos comentários. Exatamente. Muito boa a colocação. E você falou desses relacionamentos virtuais, o web namoro, né? Que o pessoal fala, é positivo se a pessoa se conhecer virtualmente e depois se encontrar presencialmente rápido, né? Agora, ficar um relacionamento web namoro muito tempo virtual, eu acho que é furada, né? É difícil você saber o que a outra pessoa está fazendo, por exemplo, se tem uma realmente fidelidade, não tem como ter confiança assim, virtualmente, né? Às vezes é absurdo tu ver caso de namoro, web namoro de 10 anos que a pessoa nunca se viu pessoalmente. Também já vi casos assim na internet. Então, assim, eu não sou contra namoro virtual. Eu até acho, assim, bonito, né? Quando a pessoa conhece alguém legal. Porque, primeiro, no virtual, ainda mais se for assim à distância, você vai conversar, você vai conhecer, vai ter aquela conexão toda com a pessoa até passar para o mundo real. E isso é coisa que muitas vezes no mundo real não acontece. Então, assim, eu acho isso muito importante. A questão é que muitas vezes a pessoa fica anos e anos e anos, como você falou, 10 anos, e nem se conhece. Que tipo de relacionamento é esse? Infelizmente a live tá caindo, gente, já tem 59 minutos, mas a gente faz outras lives, né, Eric?
E aí a gente continua numa próxima live. Obrigada a todos.